Bom dia, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula de processo penal. Nós estamos estudando ainda teoria geral dos recursos. Na aula passada, nós concluímos o estudo dos princípios recursais. E hoje, nós daremos continuidade, iniciando exatamente sobre o tema pressupostos de admissibilidade recursal, que também é chamado de juízo de prelibação. Juízo de prelibação. Então, pessoal, muita atenção nesse tema porque ele é relevantíssimo, tá? Vamos lá. Primeiramente, juízo de prelibação ou juízo de admissibilidade recursal. Algumas considerações. Primeiro, pressuposto lógico de todo e qualquer recurso é uma decisão judicial. Pessoal, de fato, todo recurso, ele tem que ter uma decisão judicial. Deixa eu só ajeitar aqui. Oh, meu Deus, hoje o negócio não está me ajudando. O negócio aqui fechou para mim. O pessoal que está assistindo a aula gravada, hoje meu computador ele está me dando dores de cabeça. Mas eu creio que eu estou reabrindo aqui o arquivo. Só um instantinho, só um instantinho. Pronto, acho que agora vai. Pronto, abriu novamente. Pessoal, como eu estava falando, né, nós vamos analisar aqui, são os pressupostos, o juízo de admissibilidade. Lembra quando vocês estudaram lá comigo, no quinto semestre, sobre procedimento comum ordinário? Não sei se vocês vão se recordar bem. Lá no procedimento comum ordinário, nós também estudamos um juízo de admissibilidade, né? O juízo de admissibilidade, que era o quê? O juízo de admissibilidade da peça acusatória. Do mesmo modo como a peça acusatória tinha os seus pressupostos, tinha os seus requisitos, o juiz iria analisar se os pressupostos processuais estariam presentes, como a justa causa, como ela não. Vamos dizer, os pressupostos negativos também não estariam lá presentes, que são os do 395 do CPP. Aqui também, na seara recursal, as partes têm que cumprir, têm que estar presentes alguns requisitos, alguns pressupostos. E é exatamente o que esse juízo de prelibação realiza, que esse juízo de admissibilidade. Saber se um recurso realmente cumpre com todos os requisitos exigidos pela lei. O pressuposto básico, o pressuposto lógico, não é? Ou seja, não há como nós cogitarmos um pressuposto processual sem que haja, primeiramente, uma decisão judicial prévia. Isso é um pressuposto lógico, como eu até coloquei. Nós não podemos falar em recurso sem antes que nós mencionemos uma existência de uma decisão judicial. Quando nós falamos em pressupostos, como aqui afirmei que existe um pressuposto lógico, nós vamos encontrar pressupostos de natureza objetiva, tá? De natureza objetiva, como também nós vamos encontrar pressupostos de natureza subjetiva. Então, nós teremos presença de pressupostos objetivos e pressupostos subjetivos. É isso que nós vamos, de um modo bem geral, estudar. E exatamente o juízo de prelibação, ou juízo de admissibilidade, é que analisa se os pressupostos objetivos, se os pressupostos subjetivos estão presentes para o quê? Para que este recurso seja admitido. Quem é que realiza o juízo de prelibação? Pessoal, o juízo de prelibação tanto pode ser realizado pelo juízo a quo, como pelo juízo ad quem. E quem é estes juízos, a quo ou juízo ad quem?
Não duvido que vocês já tenham até visto já essa nomenclatura, já visto em processo civil, né? Mas vamos facilitar o entendimento. O que seria o juízo ACO, pessoal? Juízo ACO é aquele juízo contra o qual, né? É aquele juízo contra o qual de quem se recorre, certo? É o juízo contra a decisão de quem se recorre. O juízo de prelibação realizado pelo juízo ACO é o juízo realizado pela decisão de quem se recorre, ou seja, o próprio juízo que proferiu a decisão judicial impugnada. Exemplo, embargos de declaração, né? Embargos de declaração. O embargo de declaração, nós vamos estudar mais à frente, que embargo de declaração é julgado pelo juízo ACO. Ele que analisa a presença ou não dos pressupostos processuais, tanto de natureza objetiva e subjetiva, ou seja, o próprio juízo ACO, o próprio juízo que proferiu a decisão, é que irá analisar os embargos de declaração. Então, é possível, a pergunta que se faz, é possível o juízo de prelibação perante o juízo ACO? A resposta que vocês informam é que sim, é possível haver juízo de prelibação diante do juízo ACO. Só que o juízo de prelibação também pode ser realizado pelo juízo ad quem. Pelo juízo ad quem. O juízo ad quem é o juízo de a quem se recorre, né? É o juízo realizado para quem se recorre. O quem, ó, lembrem-se disso. De uma maneira bem simples, para a gente figurar, pessoal. Imaginemos o recurso de apelação. Imaginemos o recurso de apelação. Vamos lá. Houve uma decisão condenatória pelo juízo do primeiro grau. Quando eu ingresso com a apelação, quem é o juízo, ou melhor, quem é para o tribunal? Vou ingressar com a apelação para o tribunal. Dos dois, quem é o juízo ACO? É o juiz de primeiro grau ou o Tribunal de Justiça? Vamos lá, começar a interagir, pessoal. Quem é o juízo ACO, no exemplo que eu estou dando? É o juiz que proferiu a decisão condenatória ou é o Tribunal de Justiça, que eu estou ingressando com a apelação? Calma, um de cada vez. Mona Lisa diz, o de primeiro grau. Perfeito. O juízo ACO é o juízo que proferiu a decisão a que a gente está querendo impugnar. O juízo ad quem é a quem a gente quer recorrer, que é o Tribunal de Justiça, no nosso exemplo. Então, primeiro passo que eu quero que vocês entendam, quem é juízo ACO e quem é juízo ad quem. Nós vamos ver um pouco mais à frente que tanto pode um mesmo recurso, ele pode passar por dois juízos de admissibilidade. Olha bem, um mesmo recurso, ele pode passar por dois juízos de admissibilidade. Como assim, professor? Ele pode passar pelo juízo de admissibilidade no juízo ACO, como também ele pode passar no juízo de admissibilidade pelo juízo ad quem. Então, muita atenção nesse detalhe, por quê? Porque o Código de Processo Civil, olha bem, o Código de Processo Civil, ele traz a possibilidade tão somente do juízo a quem realizar o juízo de admissibilidade, tá? O Código de Processo Civil, ele prevê que quem vai realizar o juízo de admissibilidade será tão somente o juízo a quem. Mas, olha só, antes da gente passar para analisar exatamente como é que o CPC trata essa matéria e a diferença com o CPP, é importante que vocês conheçam a diferença entre conhecimento e provimento. Creio que alguns de vocês que já vêm estudando processo penal
tenham essa ciência da diferença entre conhecimento e provimento, pessoal. Quando nós falamos em conhecimento, nós estamos se referindo exatamente ao juízo de admissibilidade, tá? Com certeza, vocês já viram muitas ementas, aí vocês me digam se sim ou não. Com certeza vocês já devem ter visto muitas ementas falando recurso não conhecido, né? Ou então na ementa, não conheço do recurso, aí continua. Com certeza vocês já ouviram falar em recurso conhecido, recurso não conhecido, não é verdade? Então, quando vocês estiverem nas ementas e se depararem com essa expressão, recurso conhecido, recurso não conhecido, saibam que vocês estarão diante de um recurso que, se caso de não conhecido, que o juízo de admissibilidade dele foi um juízo de admissibilidade negativo. Ou seja, o tribunal, o juízo ad quem ou o juízo ad quo, dependendo da circunstância, negou, não admitiu o recurso, não conheceu do recurso. Por quê? Porque faltava algum dos pressupostos, seja de natureza objetiva, seja de natureza subjetiva. Então, conhecimento ou não conhecimento, essas expressões dizem respeito ao juízo de admissibilidade ou juízo de prelibação. Já por outro lado, quando nós falamos em provimento, pessoal, isso aqui se refere ao mérito recursal. Isso aqui se refere ao mérito recursal. Ou seja, é possível nós termos um recurso conhecido, mas não provido. Não é possível? Plenamente. Por quê? Conhecido significa o quê? Que os pressupostos estavam presentes, os pressupostos processuais, os pressupostos recursais estavam presentes. Quando a gente fala que ele não foi provido, quer dizer o quê? Ele foi julgado, mas a tese não foi acolhida, né? A tese do recurso não foi acolhida. Então, não causem confusão com esses dois termos, conhecimento e provimento. São nomenclaturas com sentidos distintos que, embora se relacionem, andem juntos, mas os seus significados, as suas funções e objetivos são totalmente distintos. Pois bem, como eu tinha dito para vocês, tanto o juízo de admissibilidade pode ser realizado pelo juízo a quo, como pelo juízo ad quem. Não falei isso? Existem possibilidades em que tanto um como o outro pode fazer. Diferentemente do Código de Processo Civil. Por quê? No CPC, lá no 1010, parágrafo 3º, diz: após as formalidades previstas no parágrafo 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independente do juízo de admissibilidade. Ou seja, no Código de Processo Civil, quem realiza o juízo de admissibilidade é o juízo ad quem. Tá? Esse é o juízo que irá realizar o juízo de admissibilidade, o juízo ad quem. Ou seja, no exemplo aqui do artigo, será o tribunal. Mas no processo penal, é assim, pessoal? Não. No processo penal, nós não seguimos a mesma regra. Por quê? Porque nós temos a previsão no 581 que diz o quê? Olha só. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença que denegar a apelação ou julgar deserta. Com essa menção aqui do inciso 15, nós conseguimos interpretar o quê? Nós conseguimos interpretar que a apelação, o juízo
o juízo ACO realiza juízo de admissibilidade. Não é? Por quê? Porque esse juízo ACO denegou a apelação. Portanto, a parte está se utilizando do rese para poder ter o seu recurso cabido, ou seja, seu recurso recebido. Então, tanto o juízo ACO quanto o juízo AQUEM realizam juízo de admissibilidade na seara processual penal. Um ponto importante que é o seguinte, pessoal. Voltando a conhecimento e provimento, eu acho que esses slides eles estão em ordem errada. Um atropelou o outro, mas não tem problema. Tá? Voltando ao tema conhecimento e provimento. Só para a gente concluir que esse tema é importante. A questão da fixação da competência do juízo que julgará a eventual rescisão. Outro ponto importante vocês conhecerem a diferença entre conhecimento e provimento é exatamente no tocante à fixação da competência do juízo que poderá julgar eventual revisão criminal. Eventual revisão criminal. Vamos para um exemplo? Vamos lá, professor. Vamos lá. Digamos que nós temos uma decisão do juiz de Iguatu, Ceará. Digamos que nós temos uma decisão do juiz de Iguatu, Ceará. Beleza. Quando a gente vai ingressar com uma revisão criminal, né, quando nós vamos ingressar com a revisão criminal, nós sabemos que quem vai julgar uma revisão criminal de um processo de um processo onde foi condenado ou acusado pelo juiz de Iguatu, quem vai julgar essa revisão será o Tribunal de Justiça do Ceará. Isso aí é a regra básica, também vocês ainda vão estudar revisão criminal, mas a regra básica é essa. De uma decisão condenatória de um juiz de primeiro grau, a revisão ela é enviada para o Tribunal de Justiça do Ceará. Só que, imagina só, que nós temos um acórdão condenatório. Acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Ceará. Nós temos um acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Ceará. Aí a pergunta é, quem julga uma revisão criminal tendo por base uma decisão condenatória do Tribunal de Justiça, pessoal? Quem vai julgar essa revisão criminal será o próprio Tribunal de Justiça do Ceará. Então, percebam bem um detalhe. No primeiro caso, quem julga a revisão criminal é o juízo AQUEM. No segundo caso, na segunda hipótese, quem julga é o juízo ACO. Tá? Quem julga no primeiro caso é o juízo AQUEM. E quem julga no segundo caso é o juízo ACO. Agora, um detalhe. Nós temos que saber muito bem que, diferente a situação do HC. Diferente a situação do HC. Por quê? Se fosse na situação de um acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça, no caso do HC, o habeas corpus, vou até colocar assim para diferenciar o raciocínio que a gente vem fazendo, se for o habeas corpus, quem vai analisar esse habeas corpus do acórdão será o STJ. Habeas corpus proferido uma decisão do TJ será o STJ. Agora o seguinte é esse. Beleza. Estou compreendendo até então aqui que no caso de revisão criminal,
revisão criminal, quem é o juízo competente para realizar o julgamento dessa revisão criminal? Será, no caso, uma decisão proferida pelo juiz de primeiro grau, será o tribunal respectivo, o juízo ad quem. Se for de um acórdão condenatório do Tribunal de Justiça, quem vai analisar? Vai ser o próprio Tribunal de Justiça, juízo ACO. Se for um habeas corpus, quem vai realizar essa análise será o STJ, que aqui o STJ é o juízo ad quem. Beleza. Só que nós temos uma nova sistemática, que é o seguinte: imagina só que, contra a decisão do TJCE, contra a decisão do TJCE, a parte ingressou com um recurso extraordinário no STF. Digamos que, contra a decisão do Tribunal de Justiça do Ceará, a parte ingressou com um recurso extraordinário para o STF. E aí, quem julga a revisão criminal? Quem julgaria a revisão criminal? Antes de poder, da gente ter condições de responder essa indagação, nós primeiro temos que saber: o recurso extraordinário foi conhecido pelo STJ ou é a questão do conhecimento surgindo? O recurso extraordinário foi conhecido pelo STF? O recurso extraordinário foi conhecido? Então, nós teremos duas possibilidades para analisar. Então, vamos lá. Primeira possibilidade: se o RE não foi conhecido. Primeira possibilidade: recurso extraordinário não conhecido. Pelo STF. Recurso extraordinário não conhecido pelo STF. E aí? Qual é a situação? Nós sabemos que o recurso extraordinário, o recurso especial, eles possuem o quê? Vários pressupostos, vários requisitos para que possam ser admitidos e conhecidos. Então, se o recurso extraordinário não foi sequer conhecido, caberá a quem julgar a revisão criminal? A revisão criminal, porventura imposta, será do próprio... Deixa eu colocar assim para não confundir com vocês quando estiverem fazendo as anotações. A revisão criminal dessa decisão do Tribunal de Justiça será realizada pelo próprio TJ Ceará. No caso de não conhecimento pelo STF. Agora nós temos uma segunda possibilidade, uma segunda situação. Né? A situação é qual? Do recurso extraordinário chegar a ser conhecido. Vamos lá. RE conhecido pelo STF. Agora nós temos um novo cenário, um novo paradigma. O STF conheceu do recurso extraordinário. E agora? Nós já temos a resposta, então agora é ele que vai conhecer do recurso da revisão criminal, pessoal? Então será ele? Aí depende. Aí depende. Nós sabemos que recurso extraordinário, ele possui o quê? Ele possui fundamentação vinculada. Tem que ser aquela matéria constitucional e o STF vai se manifestar só sobre aquele tema constitucional que foi impugnado. Né? Então, dessa daqui, nós temos decorrência de outras duas hipóteses. Dessa daqui, nós temos ocorrência de outras duas hipóteses. Quais são elas? Se
a impugnação, ou seja, o objeto da impugnação, da revisão criminal, tiver sido apreciado pelo STF no julgamento do recurso extraordinário, quem julgará essa revisão criminal será o próprio STF. Caso contrário, se o objeto do recurso extraordinário não for o objeto, a matéria tratada na revisão criminal, quem vai julgar essa revisão criminal será o TJ Ceará. Olha só que interessante. Então, se o objeto da impugnação, se o objeto da impugnação tiver sido apreciado pelo STF, no RE, quem vai julgar a revisão criminal será o STF. Olha aí. Agora, caso contrário, ou seja, caso contrário o quê? Se no RE a impugnação que é trazida, o objeto da impugnação na revisão criminal, não foi apreciada no RE, no recurso extraordinário, quem vai julgar essa revisão criminal será o TJ Ceará. Então, são regrinhas de fundamentação vinculada que é necessário nós sabermos que, por exemplo, nós temos que ter matéria pré-questionada lá no recurso para poder o recurso extraordinário ser julgado. Nós temos que ter um pré-questionamento para depois ele poder ser conhecido. Pois bem, o tribunal lá, o STF, conheceu do recurso, pouco importa se foi provido ou foi improvido, tá? A questão é dele conhecer. Se ele conheceu e julgou, analisou o objeto que será analisado, será impugnado em sede de revisão criminal, aí o cenário é distinto. Quem vai julgar essa revisão? O próprio STF. Caso contrário, na época do recurso extraordinário, ele conheceu do recurso, mas a matéria, objeto da revisão criminal futuramente protocolada, ajuizada, não tiver sido apreciada nesse recurso extraordinário, o que é que nós teremos? Nós teremos uma possibilidade do juízo ACO analisar a revisão criminal. Por quê? Porque será o próprio Tribunal de Justiça do Ceará que fará a análise dessa revisão criminal. Que coisa doida, né? Quanto enrolada nós encontramos nesse negócio de recurso. Mas o que vocês têm que manter na mente de vocês é o raciocínio lógico. Qual é o raciocínio lógico que nós vamos... Vitória colocou, é mesmo. Qual é o raciocínio lógico que a gente tem que ter? Qual é a premissa? Né? Qual é a premissa de análise de uma revisão criminal? É o Tribunal Superior analisar, ou seja, o juízo há de quem analisar uma revisão criminal. Só que nós temos uma regra de que se a decisão for o acórdão do tribunal que tem que ser impugnada, essa revisão criminal é em virtude de um acórdão que foi proferido pelo tribunal, esse mesmo tribunal julgará essa revisão criminal. Só que, avançando um pouco mais, deste acórdão, a parte ingressou com um recurso extraordinário perante o STF. Beleza. O que é que nós vamos analisar agora? A questão do conhecimento. O tribunal conheceu do recurso, realizou o que nós estamos estudando. Juízo de admissibilidade admitiu o recurso, conheceu o recurso, beleza. Pouco importa se vai ser provido ou não. O que nós nos preocupamos é se a matéria, qual foi a matéria discutida neste recurso extraordinário. Se a matéria discutida no recurso extraordinário englobar a matéria impugnada, objeto da futura reclamação, revisão criminal, o próprio STF julgará essa revisão. Agora, por outro lado, embora tenha tido recurso extraordinário, o STF conheceu,
julgou, até mesmo pelo não provimento, mas não tratou do objeto que vai ser veiculado nessa revisão criminal, quem vai julgar essa revisão criminal será quem? O juiz do acórdão, o Tribunal de Justiça que proferiu o acórdão condenatório. Olha aí o raciocínio. É só uma questão de lógica, você ir ligando os pontos e entender conhecimento e não conhecimento. Pessoal, olha aqui quem... Não é outro, vem aqui, vem dar o pessoal do sexto, vem dar o bom dia aqui para eles. Olha aí, ó. E aí, civilistas? Civilistas. Tudo bom, doutores? O homem tem coragem de falar um negócio desse aqui, chamando vocês de civilista dentro da minha sala. Todo mundo é louco pelo civil. E aí, como é que tá? Tudo bom? Mona Lisa, isso é verdade, Mona Lisa? Todo mundo é louco pelo civil? Eu não concordo, não. Alguém tira a Mona Lisa da sala, por favor? Alguém tira a Mona Lisa da sala. Primeiro civil que eu tô gostando é direito das coisas. Os outros eu chorava estudando. É verdade, eu também. Olha, eu tenho que chegar em coisa para poder gostar alguma coisinha civil. Vai parte geral. Se não tiver professor, não é parte geral, não. Olha Não, aí, olha aí, rapaz, olha aí. Vamos estar juntos em sucessões, se Deus quiser. Você sabe o que ela disse, né? Foi. O professor de parte geral não prestou, não. O que ela não entendeu foi Não, não. deixa ela comigo, deixa ela comigo. Tá vendo, né? Tchau, gente, um beijo. Tchau. Rapaz, se eu tivesse tido... Olha aí, como o mundo ele é muito bom, né? Se eu tivesse tido um professor que nem Marlúcio na época da minha faculdade, talvez eu estaria dando uma aula agora para vocês de direito civil. Mas Deus sabe o que faz, né? Deus sabe o que faz. Não colocou o Marlúcio no caminho de eu ser aluno dele para eu não... Vamos lá. Vou com ela, você fica com as cópias, deixa eu ficar, depois eu passo para Tá bom. Beleza, a gente se comunica. Você já vai para a estrada, né? Na hora. Então, pessoal, estamos despedindo aqui do tio Marlúcio, né? Que o tio Marlúcio, ele faz às vezes, ó, de criminalista, ó. Ele estava aqui, ó, acompanhando, ó, na Polícia Militar do Ceará, ou seja, no IPM. Então, ele tem uma paixãozinha pelo criminal, não se iluda não, tá? Até ele, né? Até ele. Mas vamos lá. Vamos seguindo, que lá vem conteúdo. Olha só. Pressupostos objetivos de admissibilidade recursal. Na aula de hoje, nós vamos começar a analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade recursal. Primeiro deles, pessoal, cabimento. Primeiro pressuposto de admissibilidade recursal objetiva é o cabimento, ou seja, deve haver previsão legal de recurso contra a decisão. Quando vocês estiverem analisando pressupostos, isso também vai servir para a prática. Quando vocês estiverem analisando os pressupostos objetivos para a admissibilidade do recurso, a primeira pergunta que você tem que fazer: a lei prevê um recurso contra essa decisão? Muita gente, geralmente, principalmente no início de carreira, na prática, acaba indo lá no Google, recurso contra decisão tal. Qual é o recurso cabível de uma decisão de pronúncia? Qual o recurso cabível da sentença condenatória? Qual o recurso cabível para rejeição da denúncia? Acontece bastante, isso é normal. Mas por que tem essa preocupação dos profissionais do direito, essa preocupação de saber qual o recurso cabível? Né? É exatamente por conta disso. Porque tem que ter previsão legal, tem que existir um recurso para que eu possa manejar. Aí eu faço a pergunta: decisões interlocutórias no processo penal são recorríveis ou irrecorríveis? Decisões interlocutórias no processo penal, elas são recorríveis ou irrecorríveis? Tá, para todo mundo, pessoal, tá travando? Só confirmam para mim. Pessoal? Turma? Tá travando um pouquinho aqui, mas é só a imagem. A imagem, mas a voz tá travando? Às Não, aqui vezes dá não. um eco, mas tá bom, tá? Então, dá pra entender. Tá com eco, é? Aqui tá Agora normal. melhor. Tava travando um pouquinho a imagem, só que a voz tá de boa. Começa a travar da imagem, me expliquem, só para eu entender, porque eu tenho que verificar se é conexão, se é do programa. Fica tipo Deve ser a falhando. Acho que é conexão questão de mesmo. internet, tá aí também. Mas tá de boa, dá pra ir. Certo.
Na aula gravada, vocês vê dessa forma também? Fica acontecendo isso? Quando vocês assistem ela gravada? Fica. Às vezes fica. Fica Ô, assim. Mona Lisa, eu vou te pedir, ó, de vocês, quando identificar esse trecho de como fica, essa parte travando alguma coisa, manda para mim, só dizendo mais ou menos, ó, tá aí, no minuto tal, da aula tal, que aconteceu isso, só para eu verificar como é que fica para vocês, para eu tentar melhorar ainda essa questão e tudo, porque eu não gosto de prejudicar vocês no conteúdo não, tá bom? Faça esse pedido pra gente melhorar na nossa aula cada vez mais, tá bom? Mas assim, Thaíta, não é um travar que não interfere muito em entender o que é que tu tá falando, não, viu? Não fica paralisado, o áudio parado, não acontece isso não? Nas tuas, não. Certo. Pois tá bom, se vocês identificaram uma falha em alguma aula que prejudica o conteúdo de alguma coisa, vocês me comuniquem o mais rápido possível para poder eu tentar sanar esse problema, tá bom? Mas vamos lá. Então, ó, cabimento é isso, pessoal. É vocês saberem se existe um recurso ou não para determinada decisão. Nós podemos ter, no nossa atuação, se deparar com decisão interlocutória. Nós podemos nos deparar com uma decisão interlocutória. Decisão interlocutória é aquela que não põe fim ao processo, pois ela não é sentença, ela serve como impulsionamento e também deferimento, ela tem cunho decisório, mas ela ocorre no meio do processo e não no final dele. Essas decisões interlocutórias, via de regra, elas são o quê? Irrecorríveis. Via de regra, vou até colocar aqui, ó, via de regra, são irrecorríveis. Irrecorríveis. Só que, se houver previsão legal de que alguma possa ser recorrida, aí sim, aí nós podemos ingressar com recurso. Né? Porque, por exemplo, ó, se a gente for lá no artigo 581 do CPP, que é exatamente o artigo que fala, traz as hipóteses do rese, o rese, pessoal, é como se fosse o nosso agravo de instrumento do CPC, né? O rese, ele realmente recorre de decisões interlocutórias, né? O rese é um recurso utilizado para atacar algumas decisões interlocutórias. O rol taxativo. Tá? São algumas decisões interlocutórias que podem ser atacadas, como por exemplo, uma hipótese utilizada pelo rese, é uma decisão de rejeição da denúncia. Rejeição da denúncia. É uma decisão atacada por rese. Outra decisão também, que pode ser atacada por rese, por exemplo, decisão de pronúncia no tribunal do júri, no procedimento do júri. Também é uma decisão interlocutória, só que elas possuem cabimento, há cabimento para esse recurso. Agora, uma decisão que, porventura, indefira, vou colocar até aqui, ó, imagina uma decisão interlocutória que indefira uma diligência. Uma decisão que indefira uma diligência. E aí? Neste caso, pessoal, essa aqui será o quê? Irrecorrível. Ela será irrecorrível. Não confundir irrecorribilidade com a ausência de eu poder contestar, de eu poder impugnar ela em momento oportuno. Porque, por exemplo, eu posso atacá-la por HC, que não é recurso. Posso atacá-la também quando eu for recorrer no final do processo em apelação. Lá na apelação em sede de
preliminares, mas não é um recurso específico no tocante a essa decisão. Eu estou primeiro recorrendo de uma sentença condenatória e estou trazendo em preliminares, no início do processo, uma questão de mérito, de prejuízo, prejudicial, como por exemplo, foi indeferida essa diligência, cerceamento de defesa, vou lá, violação à ampla defesa, causa de nulidade, é isso que eu busco. Mas não tem um recurso específico contra essa decisão interlocutória. Então, o primeiro pressuposto é exatamente o cabimento. Imagina só se eu ingresso, olha aí, é o ponto, eu ingresso com um rese por conta, no momento que o juiz indeferiu esse meu pedido de diligência, eu já ingresso com o rese. Pessoal, o juízo de admissibilidade será negativo. Por quê? Porque não há cabimento de rese para essa hipótese. Então, é o pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cabimento. É isso, no grosso, podemos dizer assim, que significa este recurso. Tá bem? Vamos lá? Vamos caminhar para além. Outro pressuposto objetivo de admissibilidade recursal é o da adequação. Não basta que tenha previsão recursal, mas também esse recurso tem que ser adequado. Ou seja, para cada decisão deve existir um único recurso cabível. Essa regra nós estudamos lá no princípio do quê? Da unirrecorribilidade. Lembram dele? Do princípio da unirrecorribilidade? Logicamente, nós vimos algumas exceções, como, por exemplo, a possibilidade de RE e RESP ao mesmo tempo. Nós vimos essa exceção. Também nós vimos também a exceção no tocante a embargo de nulidade, embargo de nulidade e embargos infringentes. Nós vimos essa questão. Só que aqui, não vou entrar no mérito dessa questão da exceção ao princípio da unirrecorribilidade. O que eu quero que vocês saibam é que a decisão ela tem que ser impugnada pelo recurso adequado. Só que nós temos uma mitigação a este pressuposto. Olha aí. Nós temos uma mitigação a esse pressuposto, que é exatamente a mitigação do recurso da unirrecorribilidade. Vocês lembram qual seja um princípio que mitiga este recurso, ou este princípio? Vocês conseguiriam lembrar, de algum modo, qual seria o princípio que mitigaria o princípio da unirrecorribilidade? Ou seja, o princípio da adequação, o pressuposto da adequação? Pessoal, o princípio aqui que pode mitigar é exatamente o princípio da fungibilidade. É o princípio da fungibilidade. Vamos colocar na tela de vocês. Princípio da fungibilidade. Lembra quando vocês estudaram esse princípio da fungibilidade? Foi nas aulas passadas, né? Que, de acordo com o princípio da fungibilidade, o juiz ele pode admitir um recurso que, na realidade, não seria o cabível, como se fosse o cabível. Como, por exemplo, ele pode receber um rese como apelação, que seria recurso cabível, né? Desde que esteja dentro do prazo, não tenha má-fé, né? E nós também vimos os requisitos para que possa acontecer. Quais são os requisitos? Vocês se recordam? Os requisitos para ocorrer a fungibilidade recursal? Primeiro, qual é o requisito? O primeiro requisito, professor, é exatamente que não haja erro grosseiro. Não haja erro grosseiro. Segundo, ausência de má-fé. Ausência de má-fé. Primeiro, que não haja erro grosseiro. Segundo, ausência de má-fé.
Este aqui são os requisitos, pessoal. E lá, remeto vocês à aula do princípio da fungibilidade para vocês perceberem o que é que significa erro grosseiro, o que é que significa ausência de má-fé ou presença de boa-fé. E agora, outro requisito. Tempestividade. Esse aqui... Pessoal, desculpa aqui. Ó. Este requisito é bastante relevante. É bastante relevante. Só um instantinho aqui. Então, pessoal, olha só. Desculpa a interrupção, vocês. O telefone insistiu tanto, aí eu passei aqui na minha secretária para poder atender, porque pode ser uma urgência. Mas vamos lá. Desculpa a interrupção. Tempestividade. Essa tempestividade, pessoal, é exatamente o quê? O recurso foi interposto dentro do prazo? Foi protocolado dentro do prazo? Essa é a questão que vocês têm que observar. Porque nós temos em todos os recursos, nós temos o quê? Um prazo legal. Nós temos um prazo legal a ser observado. Como, por exemplo, recurso em sentido estrito. Nós temos 5 dias para interpor. Se eu interpor esse recurso no sexto dia acontece o quê? Preclusão temporal, ou seja, não poderei mais discutir em sede recursal essa temática. Né? Então, tem que observar a questão do prazo recursal. Nós costumamos dizer, nós podemos perder de tudo, menos o prazo. Nós podemos perder de tudo, nós podemos perder a causa, mas não se perca o prazo. Tá bem? Aí surge uma questão interessante. E o recurso prematuro? Olha aí o que aparece na tela de vocês. É cada coisa, né? E o recurso prematuro, professor? O que seria isso? Gente, recurso prematuro é aquele recurso protocolado antes do prazo iniciar. Ou seja, é um recurso protocolado antes mesmo de haver a intimação da parte para recorrer. A pergunta é, este recurso prematuro será tempestivo? Esse recurso ele será tempestivo? Aí a questão é, pessoal, há um tempo atrás, era alguma coisa, gente? Pronto. Há um tempo atrás, inclusive tínhamos uma súmula como isso, que era a súmula 418 do STJ. O STJ possui uma súmula que dizia praticamente que o recurso prematuro ele seria entendido como recurso intempestivo. Intempestivo. Era nessa questão. Só que vem o Código de Processo Civil, no artigo 218, parágrafo 4º, que diz o quê? Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Então, logicamente, esta súmula 418, ela foi cancelada, tá? E de acordo com o artigo 218, parágrafo 4º do CPC, nós temos aqui um recurso tempestivo. Então, recurso prematuro, professor, ele é um recurso tempestivo. Tá? Para todos os efeitos de prova, o que for, se alguém perguntar o recurso prematuro, quando tocante à tempestividade, como você classificaria a situação do recurso prematuro? Você responderia sem mediar. Não, trata-se de um recurso tempestivo. De acordo com o Código de Processo Civil, ele informa que o recurso praticado, protocolado antes do início do prazo, ele é considerado tempestivo. Pronto, matou a pau a questão. Olha só, outra informação relevante que a gente tem que tratar é o seguinte, que a tempestividade independe do despacho. A tempestividade independe do despacho. O que importa é a data do protocolo.
Olha só a súmula 408 do DF. Para a gente verificar a tempestividade, o que importa é a data do protocolo. Olha só. Não fica prejudicada a apelação entregue em cartório no prazo legal, embora despachada tardiamente. Então, para a tempestividade, nós temos que analisar o quê? Nós temos que analisar a data do protocolo. Nada tem a ver com a data do despacho, que admite, que conhece o recurso, enfim. O que nós vamos observar é a data do protocolo. É a data do protocolo. Outra questão também muito interessante é o seguinte. Nós sabemos que nós temos recursos no processo penal que eles podem ser o quê? De forma dupla, que hajam duas peças processuais. Por exemplo, nós temos, vou dar dois exemplos de recursos que são assim, rese, apelação. Rese e apelação. No rese e na apelação, nós temos uma peça chamada de interposição e outra peça chamada de razões. Essas duas peças que formam o recurso. A tempestividade, ela é observada na data da interposição. Nós temos o prazo da interposição e nós temos o prazo das razões. Olha só um exemplo. No rese, a interposição do recurso, o prazo é de 5 dias. As razões, o prazo são de 2 dias. Olha só a diferença. A questão da tempestividade, ela vai ser observada aqui. O recurso foi interposto no prazo legal? Foi. Depois que é interposto, e detalhe, a parte que escolhe, ela pode apresentar isso tudo junto, como pode apresentar em separado. Se a parte garantiu a interposição no prazo legal, pronto, perfeito, o recurso já é tempestivo. A razão, ela vai ser intimada novamente para apresentar a razão no prazo de 2 dias, no caso do rese, tá? Aí o que acontece? Perdeu o prazo das razões, apresentou as razões fora do prazo. Apresentou as razões fora do prazo. E agora, José, o que é que acontece, pessoal? Tem ensinado jurisprudência que aqui não seria caso de intempestividade e nem de deserção do recurso, mas sim de mera irregularidade. De mera irregularidade. Por conta dessa mera irregularidade, não é, pode sim ser regularizado e pode ser admitida as razões. Agora, o que não pode acontecer fora do prazo é a interposição. Se a interposição for protocolada fora do prazo, o recurso não será o quê? Conhecido. Por quê? Porque ele é intempestivo. Ele não possui o pressuposto objetivo de admissibilidade, que é a tempestividade. Olha só que interessante. Olha só que bacana, que a gente tem que observar. A interposição é o que vai caracterizar a tempestividade ou não. A apresentação das razões não influi na questão da tempestividade. Pode influir em outras questões, mas não na intempestividade. Outra questão relevante. Intimação e contagem de prazo, pessoal. Intimação e contagem de prazo. Por que eu trago isso? Vamos lá. São situações peculiares que eu acredito que vocês estudaram no quinto, também no quinto, no final do tema de comunicação dos atos processuais. Lá, nós vimos o quê? Que intimação realizada na sexta-feira, vou falar a diferença, né? A regra básica não precisa. Então, vamos lá. Digamos que uma intimação ocorra na sexta-feira. Intimação realizada na sexta-feira. Ou intimação realizada no sábado.
Olha aí. Né? Intimação realizada na sexta-feira, intimação realizada no sábado. Qual é a solução? O que é que a gente vai fazer num cenário como este, pessoal? É o seguinte: intimação realizada na sexta-feira, o prazo começa a fluir a partir do próximo dia útil, tá? Ou seja, numa segunda-feira, se ela for dia útil. Vou dar um exemplo aqui, segunda-feira, considerando que a segunda não seja feriado, tá? O prazo começa a fluir. A intimação ocorreu na sexta-feira. O prazo começa a correr na segunda-feira. Agora, a intimação na sexta-feira. E aí? Ou a intimação ocorrida no sábado, pessoal, vai começar a fluir no dia útil subsequente. Ou seja, na sexta-feira. Olha aí. Por quê? Porque o sábado não era dia útil, tá? Sábado não é considerado dia útil, então não se conta. É como se a intimação tivesse acontecido na segunda e o prazo começar a correr na terça-feira. A sexta é dia útil, foi considerado praticado o ato, foi intimado na sexta, só que o prazo começa a fluir no dia útil seguinte, segunda-feira. Eu estou dando esse bizu aqui porque são as peculiaridades, não confundam a contagem de prazo. Já já eu não vou dar o pulo do gato. Na terça-feira aqui, considerando também que a terça-feira seja dia útil, tá? Começa a fluir. Começa a fluir. Então, em suma, guardem essa regrinha. Intimação realizada na sexta-feira, intimação realizada no sábado. Intimação realizada na sexta-feira começa a fluir no dia útil sequente, qual seja, segunda-feira. Intimação realizada no sábado. Dia útil sequente será terça-feira. Por quê? Porque o sábado não é dia útil, portanto, considera que ela foi realizada na segunda. Daí, portanto, começa a fluir na terça. Olha a súmula 310. Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, 310 do STF, na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação foi feita nesse dia, o prazo judicial terá início na segunda-feira imediata, salvo se não houver expediente, caso em que começará no primeiro dia útil que se seguir. Importante, no processo penal, os prazos contam da efetiva intimação, não da juntada dos autos. Pessoal, no processo civil nós vemos que muitos dos prazos começam a contar da juntada dos autos. Já no processo penal, é da efetiva intimação. Eu posso até estar enganado, mas vou falar da minha lembrança da atividade prática, não é nem de estudar muito. No processo civil nós temos alguns prazos que contam da intimação, tá? E outros que é da juntada dos autos. Mas no processo penal, todos são da juntada dos autos. Nós só temos um prazo que conta da juntada nos autos, que traz alguma relevância, que é no caso da carta rogatória. Deixa eu ver se eu fiz alguma observação. Fiz sim, mas vamos ler só a súmula 710 agora, então. Súmula 710, no processo penal, contam-se os prazos da data da intimação e não da juntada aos autos do mandado, da carta precatória ou de ordem. Vê que ele fala, ó, mandado, precatório, de ordem. Quem está faltando aqui? A carta rogatória. Carta rogatória. Olha só essa informação que eu coloquei, ó. No caso de citação por carta rogatória, o prazo se conta a partir da juntada da carta rogatória cumprida. E o prazo lá da suspensão da prescrição fica lá suspenso somente até a data da juntada, conforme o 386 do CPP. Então, essa a intimação do prazo poder começar a fluir é no caso de citação por carta rogatória, tá? Que começa a contar, a fluir o prazo da data da juntada da efetiva carta.
E aí, falamos muito em início de contagem do prazo, mas como é que se conta os prazos? É em dias úteis no processo penal? Olha só o que é que o CPC 2015 trouxe. Na contagem dos prazos em dias estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Essa questão, esse artigo, é aplicável ao processo penal? Gente, a resposta é não, de um modo bem sucinto. O artigo 718 do CPP afirma que todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. Parágrafo 1º, não se computará no prazo o dia do começo, incluindo, porém, o do vencimento. Parágrafo 3º, o prazo que terminar em domingo ou dia feriado, considerará prorrogado em dia útil imediato. Então, como é que funciona a contagem, pessoal? Nós temos aqui ó, a semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Né? O domingo era para ser o primeiro dia, mas vamos colocar assim. Né? Aqui, sábado e domingo. Digamos que a pessoa foi intimada, foi citada na segunda-feira para apresentar resposta à acusação no prazo de 10 dias. Como é que vai funcionar? Deixa eu colocar mais uns dias agora. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Vamos lá. Sábado, domingo. Vamos ver como é que fica a contagem? Vamos lá. São 10 dias, né? Então, o que é que ele diz aqui? Ó? O dia do início não se computa. Parágrafo 1º. Então, isso aqui a gente não conta. A gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o prazo da resposta à acusação se encerra na quinta-feira. Por que deu esse resultado? Por conta que sábado e domingo foi contado também. A única diferença seria, que a gente tinha que considerar, é que se o final do prazo caísse, por exemplo, no sábado, aí o prazo ele iria prorrogar até segunda. Por quê? Porque sábado era um dia não útil, que é o que o parágrafo 3º diz. Quando o prazo terminar no domingo, ou dia feriado, dia não útil também, considerar-se-á prorrogado o dia útil imediato. Tá? Então, guardem essa regrinha para vocês. Guardem essa regrinha da contagem dos prazos na mente de vocês. Pois bem, início do prazo recursal para a defesa. Quando é que começa a contar o prazo recursal para a defesa? Pessoal, decisão condenatória, nós sabemos que, vamos lá, vamos colocar a resposta que é de cara, da intimação, né? O início do prazo para a defesa ocorre da intimação. Só que nós sabemos que decisão, sentença condenatória. Sentença condenatória ou sentença absolutória imprópria tanto, olha aí, sentença condenatória e sentença absolutória imprópria, tanto o réu como o advogado tanto o réu como o advogado, eles são intimados. E tanto o réu pode interpor recursos autonomamente como o advogado, por óbvio, né? Então, são dois prazos que vão ocorrer. Por quê? O réu foi intimado na decisão da sentença condenatória. Ele tem uns dias para apelar, né? Ele tem um prazo. O prazo vai abrir, digamos que começou... Digamos que vai ter uma decisão condenatória. Deixa eu ver só um detalhe aqui, abrir o Planalto aqui, só para tirar uma dúvida rapidinho para vocês. CPP. Pronto. Tirei minha dúvida. Então vamos lá. Digamos que o réu, vamos colocar nossa semanazinha aqui, né? Domingo, segunda, terça, quarta,
quinta, sexta, sábado. Né? Aí vai domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Pronto. Nós temos aqui, digamos que o réu, ele foi intimado na segunda-feira. O advogado, por outro lado, ele foi intimado na quinta-feira. Foram duas intimações, porque, como eu disse, sentença condenatória, absolutória e imprópria, são intimados tanto o réu como o advogado. Só que aí o que acontece? O réu começa já a contar o prazo para interpor um recurso. Digamos que seja a apelação. Apelação. Qual é o prazo da apelação? 5 dias. Pronto, 5 dias. Então vamos lá contar. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, terminava em quê? Terminava no sábado. Então a gente vai prorrogar para o dia útil seguinte. Então, da data do término do prazo recursal para o réu, termina na segunda-feira. Já para o advogado, ele foi intimado na quinta. Então vamos lá, 5 dias. 1, 2, 3, 4, 5. Para o advogado, o termo final será na terça. Olha só que interessante. A gente fazendo a contagem e vendo. Então, nós temos o quê? É que nós chegamos a uma conclusão, que nós temos 2 prazos distintos. Nós temos 2 fluências, né? Nós temos possibilidade de 2 momentos para aferir a tempestividade do recurso, ou seja, tanto a contagem do réu como a contagem do advogado. Ambas são válidas. Ambas são válidas. Por exemplo, como aqui encerrou do acusado e a pleiteada do advogado, quer dizer o quê? O réu ainda poderia recorrer por conta do prazo que foi apresentado pelo advogado por último. Tá? Então, termo final para questões de tempestividade de um recurso apresentado pela defesa seria este aqui. O último. Né? O último. Também poderia ter ocorrido o inverso, do advogado ser intimado antes e depois o réu. Então, isso daí, pessoal, quando vocês estiverem na prática, isso vai ser muito útil para vocês, para que vocês consigam identificar o prazo e não perder, tá? Muita gente não sabe isso, pessoal. Confesso para você, muita gente não sabe fazer essas contagens, não sabe identificar que possuem prazos distintos, tanto para a defesa como para o réu. E às vezes o réu é informado antes e o advogado, por não conhecer isso, pensa que já perdeu o prazo, não tem mais como recorrer, sendo que o acusado foi intimado ontem, por exemplo, né? Ontem, e aí o prazo iria iniciar a contagem hoje. Então, esses detalhezinhos vocês não podem deixar passar batido. Pois há 2 intimações, então haverá início de 2 prazos correndo. Início do prazo recursal para o Ministério Público e para a Defensoria Pública. Então, começa a correr da intimação pessoal. Tanto o defensor público como membro do Ministério Público tem direito à intimação pessoal. Ou seja, vai para ele realmente ser intimado. É a intimação pessoal. Interessante é o seguinte. Essa contagem não é só de quando o promotor, quando o defensor tem acesso na mão dele, mas sim quando ingressa no setor administrativo do órgão. Por exemplo, se tiver um setor de protocolo na defensoria, o prazo começa a correr a partir de então. Se tiver no Ministério Público, da mesma forma. Tá? O início do prazo recursal conta-se daí. Do ingresso dos autos no órgão. Não de quando o acusado tem acesso aos autos. Então, vamos lá. STF, olha esse julgado. A entrega de processo em setor administrativo do Ministério Público, formalizada a carga pelo servidor, configura o quê? A intimação direta pessoal, cabendo tomar a data em que é ocorrida como a da ciência da decisão judicial. Imprópria, aí vem a crítica, né? Imprópria é a prática da colocação do processo em prateleira e a retirada da livre descrição do Ministério Público.
oportunidade na qual, de forma juridicamente irrelevante, a põe ciente, com a finalidade de somente então considerar-se intimado e em curso o prazo recursal. Nova leitura do arcabouço normativo, revisando-se a jurisprudência predominante, observando-se os princípios consagradores da paridade de armas. É um julgado perfeito, né, pessoal? Porque olha só o que é que aconteceu, absurdo. O processo ia para o Ministério Público, ingressava lá no órgão, simplesmente ficava lá esperando a boa vontade do promotor pegar o processo e colocar um ciente com a data que ele bem achasse. Aí, para poder começar a correr o prazo. Isso é absurdo, concordam comigo? Isso é absurdo. Ainda bem que foi revista essa jurisprudência. Então, a data da intimação pessoal é a data do ingresso ao órgão. Prazo em dobro, pessoal. Quem tem prazo em dobro é a Defensoria Pública. Certo? Quem tem prazo em dobro é a Defensoria Pública. Ministério Público não tem, professor? Não tem. Ministério Público não tem prazo em dobro, tá? Vou colocar que vocês vão consultar no material de apoio de vocês. Deixa eu só colocar a previsão legal, né? Lei Complementar 80 de 94. Lei Complementar 80 de 94. Eu só quero que vocês observem um detalhe sobre, que eu vou colocar uma observação no material de apoio de vocês, tá? Que tem uma polêmica no tocante à Defensoria Pública da União, no tocante quando ele atua nos juizados, deixa eu colocar só assim, juizados especiais federais. Porque aqui tem uma previsão normativa que veda o prazo em dobro, e aí a Defensoria Pública estaria incluída. Tá? Então, assim, uma atenção nisso, mas eu coloquei essa observação no material de apoio de vocês para que vocês possam analisar com maior detalhe. Agora, só outra questão também sobre questão de prazo em dobro. E o defensor dativo? O defensor dativo, que muitas vezes faz, às vezes, de defensor público, não é verdade? Pessoal, predomina o entendimento que o defensor dativo não possui prazo em dobro. Não possui prazo em dobro. Utilização de meios eletrônicos. Aqui é um ponto que eu estava olhando para colocar no material de vocês, porque foi coisa nova. Pessoal, é perfeitamente possível intimação por meios eletrônicos no processo penal. E qual é a regra geral que sempre foi? Ressalvados os casos de citação. Ressalvados os casos de citação. Só que, em tempos de pandemia, a quinta turma do STJ passou o quê? A admitir a citação por WhatsApp. Eu acredito que vocês já viram, eu acredito que até num grupo de estudos que eu tenho no WhatsApp, alguém postou isso também, colocou lá, que estava discutindo, admitir a citação por WhatsApp, desde que sejam o quê? Adotados os cuidados para comprovar o quê? A identidade do destinatário. E olha só quais são os critérios que a quinta turma trouxe. Foi até uma das questões indagadas. Como é que pode? Como é que vai fazer para saber se realmente é a pessoa que está recebendo? Primeiro, número do telefone, confirmação da escrita, né, aquele azulzinho, e foto do citando. Isso daqui é que confirma que a pessoa foi citado. Esse conjunto de situações para saber que essa pessoa foi citada e realmente é essa pessoa na citação. Olha o trechozinho do julgado. É um trecho. A emenda é enorme. Está no material de vocês ela por completo. Abstratamente, é possível imaginar-se a utilização do WhatsApp para fins de citação na esfera penal, com base no princípio da paz de nullité sans griffe. De todo modo, para tanto, imperiosa a adoção de todos os cuidados possíveis para se comprovar a autenticidade não apenas do número telefônico com o qual o oficial de justiça realiza a conversa, mas também a identidade do destinatário das mensagens. Aí vai decorrer, vários desses requisitos são tratados nesse julgado. E olha só a data do julgado para vocês verem, ó, pessoal. Foi julgado em 9 de março de 2021, publicado em 15 de março de 2021. Então, turma, é um tema recente, é um tema novo, que é muito, vamos dizer assim, peculiar, porque transforma uma posição que sempre foi dominante, inclusive nas minhas aulas de comunicação dos atos processuais até então, que foram ministradas, inclusive antes desse julgado,
Não falei sobre esse tema porque é coisa nova, por isso que é importante a gente estar o quê? Antenado. E eu tenho essa preocupação enorme de trazer o que é o de mais atual no processo penal para vocês. Então, meus queridos, minhas queridas, espero que tenham gostado. Nós chegamos ao fim de nossa aula, muita informação, concordo, mas é preciso para que nós possamos ficar cada vez mais preparados na nossa formação. Então, um beijo para quem for de beijo, um abraço para quem for de abraço, fiquem com Deus e até a próxima.